Bom dia, pai. Tudo bem? Tá me ouvindo aí direitinho? Tô sim, filho. Bom dia, você tá bem? Tô bem também, graças a Deus. Como é que você tá? Da tosse, do ran-ran, como é que tá as coisas? Tá bem? O bichinho do Renan continua, mas tô Aham. melhorzinho já. Tô vendo que você tá aí recebendo o mesmo solzinho que eu tô recebendo também. Isso é bom, né? Verdade, a gente tá mais ou menos na mesma direção ali, meio que praia, né? Isso é bom, né? Por mais que a gente não possa ir Ah, até a eu tô, praia, né? né? Na direção do mar. E na direção do mar, exatamente. Estamos recebendo praticamente ali a mesma luz, e não é nem de estúdio, né? A nossa janela só tá aberta, né? Muito doido isso. É a melhor, é a melhor. Bacana. A gente está aí no dia 5 de abril de 2020, né? São 10h27, mais precisamente, né? E no dia 2 agora, né, pai, o Chico Xavier completou 110 anos de nascimento, né? E assim, ele foi o top of mind do espiritismo, não só no Brasil, mas em todo mundo, né? Não se conhece no planeta, e tem vários bons, né? Mas um médium que tenha tido tantas habilidades mediúnicas, se eu posso dizer assim, e que tenha trabalhado tanto dentro da caridade. Foram 75 anos de trabalho Sim. pela doutrina espírita, até ele desencarnar aos 92 anos lá em Uberaba. E foram diversos tipos de trabalho, né, pai? Ele trabalhou bastante pela caridade, mas não foi só os livros que ele escreveu, né? E foram vários livros, né? Foram cerca de 400 livros, mas também as cartas que ele psicografava para as mães, né? Foram mais ou menos 10 mil a contabilidade de cartas que ele escrevia, né? Enfim, o trabalho do Chico foi imenso. Mas uma fala de Emmanuel que eu acho bastante interessante é que a maior gratificação que a gente pode fazer pelo Espiritismo é levá-lo a mais lugares, né? Por isso que eu acho tão bacana, eu fico tão grato por poder estar com você, pai, na live, nas lives, e você também fazendo todos os dias à noite, por mais que ainda esteja com o negocinho do Han, você ainda continua fazendo, isso é muito gratificante. E tem um trecho no filme As Mães de Chico Xavier que o Chico já está bem cansado, né? Ele tinha vários problemas de saúde, né? Tinha angina, tinha, enfim, né, pai? Vários Comum, problemas né? de saúde. Sim, verdade. E aí ele estava saindo da cama, levantando para ir, né, atender as pessoas para escrever as cartas psicografadas, né? E até a moça que tomava conta dele chega para ele e fala: Chico, fica em casa, você está tão doente, mal consegue levantar direito. Ele fala: Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque muitas pessoas precisam de mim, eles estão precisando de mim. Então, esse vai ser o meu remédio, digamos assim, né? É o que eu penso também. Quando você se propõe a fazer um trabalho, você tem que fazê-lo da melhor maneira possível até quando der, né? Porque não depende, passa, tem uma frase que eu acho que o Chico nunca disse essa frase, mas cabe muito bem para ele. Seria a seguinte: eu já não pertenço mais a mim, Verdade, eu não pertenço mais a verdade. mim. Tem uma história, já vamos pular um pouquinho a infância, mas depois a gente volta, mas só para vocês terem uma ideia, assim, a nossa live é um bate-ninguém que é especialista em Chico Xavier, né? Mas é mais para bater um papo e contar algumas histórias do Chico. Para aqueles que já conhecem, é sempre interessante, né? Porque você acaba relembrando uma história. De repente, para quem não conhece, né? São histórias bem bacanas e aquela mineirice do Chico sempre deixava a história com um jeitão especial, né? Quando, Sempre bastante humilde, né? é, quando ele começa a trabalhar com com os livros, né? Aí Manuel aparece, nós vamos escrever. Aí vamos escrever, e o Chico era tão. Ele fez até a terceira série do primário, né? Vamos escrever o quê? Você vai receber vários amigos que vão trazer muitas coisas boas e nós faremos alguns livros. Alguns, eu não lembro o número agora exato, mas é mais ou menos o seguinte: 30 livros. Ele, nossa, Emmanuel, 30? 30 livros. Tá bom. Aí fizeram. Imagina vocês psicografando.
né? Cada folha vão 5, 6, até umas 8 palavras grandes, né? Quando é para fazer um livro de 400, 500 páginas, né? Quanto Sim. tempo vai? Chegou a 30, aí o Chico falou assim, bom, mano, escrevemos 30 livros já, tá tudo bem. Mano falou assim, ó, mudou. Pediram para escrever mais, nós vamos até 50. Foram até 50. E aí, mano, chegamos em 50. Acabou Que bom. agora. Ó, Chico, mudou. Nós vamos até 100. Até 100. 100 livros, 100 livros. Tá bom. Foi em frente. Quando chegou em 100, ele ficou tão feliz. Falou, olha, mano, eu estou contente. 100 livros. Conseguimos. Aí o mano fala assim, olha, Chico. Olha, já ficava preocupado, né? Olha, Chico já... Ou então assim, né? Isso é muito bom, mas... Também o mais é sempre complicado, né? Aí... Emmanuel falou assim, nós não temos mais um número. Chico, como assim? Nós não temos mais um número. Daqui para frente é escrever, 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 e eu não tenho mais um número para você. Mas, Emmanuel, serão quantos livros? Eu não sei. Mas, Chico, eu tenho que dizer uma coisa para você. Você teve a vida confiscada. Não é fácil você ouvir isso, né? Muito doido. Não é fácil. A frase, assim, de cara assusta um pouco, né? Você teve a vida confiscada. Aí ele fala, confiscada como? Como assim? Aí Emmanuel diz, a ordem é do mestre, vem do próprio Jesus, que nós continuemos escrevendo até quando der. E esses livros hoje já chegam a quase 500 livros, né? Porque alguns deles não tinham sido publicados, mas o Chico deixou 450 e poucos, e de vez em quando aparecem umas obras aí que estavam ainda inacabadas, né? Mas, enfim, esse foi o perfil do Chico, e a partir desse momento ele entendeu, né? É aquela frase que eu falei, né? Eu não me pertenço mais. É a frase do Chico que ele diria num caso desse. Exatamente. Por mim, pode até vir esse confisco, né, pai? Pode até vir. Veio dele, né? Se vem dele, beleza. Está confiscada a minha vida, para mim tá tranquilo. E dentro dessa questão da importância de levar o espiritismo, só alguns dados que eu separei aqui do Chico, pai. 450 livros até a data do falecimento do Chico, né, do desencarne dele, 50 milhões vendidos, ele foi eleito Prêmio Nobel da Paz, 10 mil cartas, assim como a gente também já havia falado, né? E não sei mais ou menos o quanto a gente pode falar disso, a gente já conversou disso algumas vezes em particular, pai, mas acho que é legal a gente levar para o pessoal também, a questão da importância do Chico naquele momento, e depois dele vieram alguns que não eram, que eram às vezes um pouco parecidos e às vezes nem tão parecidos. Chico Xavier, naquela época, tinha a importância de provar, né, pela psicografia, que existia a vida após a morte. Depois foi numa questão, de repente, mais científica, dos livros, de mostrar como é que é do outro lado, como o Nosso Lar, que foi o mais vendido dele, de todos os livros do Chico Xavier, e também pela importância de confortar as pessoas. Chico Xavier. Muitas vezes ali em Minas Gerais, foi para o programa Pinga Fogo, que foi recorde de audiência na época, a gente falou isso lá no nosso primeiro programa, né? Foi para o programa Pinga Fogo, foi visto por várias pessoas, pelo Brasil inteiro, depois pelo mundo inteiro, a posteriori, né? E depois dele veio o Divaldo, que esteja talvez mais concentrado, ele também psicografa, mas não é vamos dizer assim, o forte dele, ele, pelas palestras e pela internet também, atualmente, ele consegue também levar a mensagem, e hoje em dia a gente tem Haroldo, tem Rossandro, tem o André Trigueiros, enfim, se a gente for mencionar, eu acho que até seria ruim a gente esquecer algum nome, então me perdoe em relação a isso, mas hoje em dia tem de vários segmentos assim, um fala um pouquinho mais do lado bíblico, mais evangelho, mais estudado, né? O outro é psicólogo, então ele fala da relação mais interpessoal. Outros são médicos, enfim. Sempre há espaço
para que mais pessoas possam falar, né? E isso tudo começou assim, né? O grande início, assim, o grande propagador, o primeiro, né, que abriu os caminhos, o grande bandeirante da comunicação do espiritismo, realmente foi Chico Xavier. Mas hoje existem muitos com muitos temas diferentes. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bastante gente legal, bacana, enfim, que vai falar mais para um público jovem, que vai falar para um público mais médicos, para as pessoas de uma relação mais interpessoal, enfim, hoje em dia existe bastante esse nicho, eu acho isso muito bacana, né? O que tem em comum nas pessoas que você citou é que todas elas sempre falam do Chico. Todas elas têm um grande respeito pelo Chico, né? Respeito, São respeito. palestrantes, né? O Brasil, a partir de Chico Xavier, teve e tem um número de médiums espíritas cristãos que se dedicam muito à caridade. Tem nomes que são desconhecidos até para os espíritas mesmo, e que na sua cidade, no seu local, trabalharam arduamente, né? Nós temos dos mais antigos, né? Porque hoje é tudo mais fácil, né? A gente faz uma live aqui, compartilha com as pessoas e Verdade. tudo é mais fácil. Mas na virada do século passado, isso era muito, muito mais complicado. O Chico nasceu em 1910, né? Em 1900, ali próximo de 1900, o que Bezerra de Menezes fez, o que Eurípides Barçanufo fez, Sim, sim, sim. Jerônimo, o gigante deitado. Então, nós temos que entender que nós, brasileiros, né, recebemos uma herança, uma moto potente passando aqui, recebemos uma herança da França, que foi, quando foi trazido para o Brasil, esse legado da doutrina espírita que começou com Kardec na França, no século retrasado. Alguns amigos do Chico se juntaram, eu vou deixar até recomendado aqui, tem um documentário, Quando Eu Lembro do Chico, Muito bom que é esse uma documentário. capinha amarela. Nesse documentário se sentam à mesa o John Halley, o Carlos Barcelli, o Saulo Gomes e o Geraldo Lemos. São 4 amigos que conviveram muitos anos com o Chico. E é um bate-papo maravilhoso, regado a pão de queijo e cafezinho, e eles vão falando das histórias do Chico, é uma coisa maravilhosa. Inclusive, entre eles, o Saulo Gomes estava no Pinga Fogo, né? O Sim. Barcelli foi parceiro do Chico a vida inteira. O John fez muitas entrevistas com o Chico. E o Geraldo Lemos, que é um cara também ligado à ufologia, ele, durante anos, ele meio que cobrava o Chico, né? O Chico, você foi Kardec ou não foi Kardec, Chico? Hoje Chico Xavier foi Allan Kardec, e o Chico sempre fugia do assunto. Mas depois, com o tempo, foi lançado, e o Chico sempre falava, não é época de falarmos sobre isso. Não devemos falar sobre isso ainda. Uhum. Né? E depois, com o tempo, foi ter lançado um livro, né, em que aparece uma fusão de imagem, metade do rosto é o Chico, metade do rosto é o Kardec, Kardec. Uhum. escrito por um historiador muito sério, né, que conversou muito com o Chico, e que nos dá... o espírita, ele não gosta muito dessas indagações, especulações, e eu sou um dos que não gosta também. Mas, quando você vê a data em que Kardec desencarnou, a data que Chico encarnou, né? Não são muitos anos de diferença, e o tipo de trabalho, você lhe dá um conforto, falar, caramba, parece que o Kardec veio aqui experimentar uma outra, tirando aquela França, né? Uhum. Sim, sim, sim. Século XIX, 1800 e pouco ali, tirando aquela França, aí vem para o Brasil, uma cidadezinha no interior bem pequenininha, tal. Me parecem duas nuances que completam assim o trabalho do espírito, né? Porque naquela época Kardec não experimentou esse lado mais religioso e caridoso, né? Ele foi um trabalhador devotado, né, nas obras, mas faltava talvez essa experiência para ele, o que sendo Chico Xavier ele completou muito bem.
Verdade, pai. Com certeza foi uma missão, assim, não diria nem uma tarefa, né? E mesmo a palavra missão, eu acho que ainda não seria ideal para o tamanho da grandiosidade da importância que o Chico Xavier teve, não só para o Espiritismo, mas pelo Brasil e pelo mundo mesmo. Tanto que no falecimento mesmo de Chico Xavier, tanto que tem até uma reportagem do Jornal Nacional ou do Fantástico na época, isso há 18 anos. No falecimento de Chico Xavier, muita gente pegava e fazia o sinal da cruz, ia com terço e tudo mais, porque gostava. Tem gente que tinha santinho do Chico Xavier, enfim, porque gostava muito de Chico Xavier e de repente tinha outra religião. Mas o cara era tão bom e fazia tanto bem, né? Que é realmente isso que importa. Às vezes a gente segmenta muito, esse aqui é padre, então ele é só isso, esse aqui é pastor, então ele é só isso, esse aqui é médium, então ele é só isso. Não, né? O fato de fazer a caridade transformou o Chico Xavier e outros de outras religiões também em pessoas da caridade universalizadas, né? Temos em vista aí o nosso Papa, né? Muita gente de outras religiões concorda com muitas coisas que ele diz, que ele fala, que ele age, pelos temas que ele aborda, enfim, alguns temas já são, de repente, um pouco mais polêmicos, as pessoas podem ou não concordar, mas é uma pessoa que, em geral, a maioria gosta, né? O Chico, assim como o Divaldo, o Chico foi coroinha até os 17 anos. Sim. A mãe dele era muito católica e o pai também. Então, o que a espiritualidade faz? Para não perder aquela ovelha, né? Eles deixam eles onde melhor estiverem para já receber a coisa religiosa, respeitar a religião e depois, no momento certo, quando acontece o chamado, o Chico ele foi para o Espiritismo porque o padre falou, Chico, vai, porque não está dando certo, você aqui, você fica com esses negócios aí que está vendo, que está ouvindo. E o Divaldo foi mais ou menos a mesma coisa, a Mais ou mesma menos a mesma história os coisa. dois. Exatamente. Os dois, eles tinham 17 anos de diferença. O Divaldo nasceu em 1927 27. e o Chico em 1910. Mas, já falando um pouco mais para trás, para aqueles que não sabem, a infância do Chico foi uma infância muito difícil, muito difícil. Dona Maria João de Deus, antes de desencarnar, e ela desencarnou, o Chico tinha 4 anos de idade, A mãe dele. o Chico relata que ele gostava de ficar do lado dela enquanto as crianças brincavam na rua, né? Cidade interior, imagina, 1914, né? E ele gostava de ficar do lado da mãe, cantando, ela cantava para ele, ou ele ficava penteando o cabelo dela. Ele, na sua sensibilidade, já sabia que ela não iria demorar muito no plano físico, Já ia que logo ela desencarnar. iria desencarnar. E quando ela desencarna, o pai dele, o seu João Cândido, ele fica muito perdido com aqueles filhos, né? Se não me engano, 9 filhos, né? E ele deixa um filho com outro, um filho com outro, vai distribuindo os filhos. E para o azar do Chico, né? Ele foi ficar com a madrinha, né? A dona Rita. Parece até a história Madrinha, da Disney, né? De princesa. Foi ficar justamente com a madrinha parece, que era má. parece, parece porque ela judiava muito dele, muito dele. Ele apanhava, ela na verdade ela era desequilibrada, né? Ele apanhava muito dela, tudo que acontecia de errado na casa, a culpa era dele, do Chico, né? E tem umas histórias bem Duras, difíceis. estranhas, né? Dessa época, né? Você lembra de alguma, filho? Já Eu comentei? lembro de uma que é assim. São duas, né? Tem uma das feridas, que acho que essa aí eu posso deixar para você, e a das garfadas, né? Que ela pegava o garfo de cozinha mesmo, né? E assim, antigamente era mais pesado ainda, né? E furava e deixava o garfo na barriga do Chico. Isso é descabido total, né? É algo que assim é inimaginável você fazer isso com outro ser humano, com uma criança, então, né? E Chico passava Sim. por esses momentos e a mãe dele sempre aparecia e falava: calma, filho, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Vai vir um anjo para você. E o auge disso aí foi
quando o filho da dona Rita, a, a, eu lembrava até o nome desse garoto, quando o filho dela apareceu uma ferida na perna, né? E ela levou o menino na benzedeira, né? E a benzedeira falou assim: o cachorro tem que lamber essa ferida aí por uma semana. A dona Rita falou assim: mas eu não tenho cachorro. Aí a benzedeira olhou assim pro Chico, aí falou assim: ele serve. Ah, serve, serve, então tá bom. E o Chico teve que lamber a ferida da perna do primo, né? E ele ia chorar no quintal, a mãe aparecia: filho, tenha calma, nós vamos ajudar e a perna do menino vai curar e a Rita vai te tratar melhor, tenha calma. E assim aconteceu, a perna melhorou e a mãe, a dona Rita ficou assim um pouquinho mais, pegou um pouquinho mais leve. Mais leve, mais branda, né? Aí o seu João Cândido conheceu a dona Cidália, né? E a mãe do Chico, quando aparecia para ele, sempre falava, né? Você acabou de falar agora, vou te mandar um anjo vai aparecer para ajudar você. E a dona Cidália apareceu, o seu João Cândido se enamorou por ela e pediu ela em casamento. Ela falou: sim, eu me caso com você se você recolher todos os seus filhos e trouxer para dentro de casa, para eu cuidar deles. Olha isso. Pense nisso. Muito 9 bacana. crianças, né? Aham. E Sim, aí, imagina tudo isso dentro de casa, né? quando o Chico olha para ela, ela fala assim: você sabe quem eu sou, Chico? Aí ele fala: eu sei quem você é. Você é o anjo que a minha mãe prometeu que ia mandar para mim. E a dona Cidália foi uma grande cúmplice dele, porque ela pedia para o Chico não contar para os outros o que ele via. Ele via a mãe, via os espíritos, né, com 5, 6 anos, né? E ele não contava, contava só para a dona Cidália, e a dona Cidália acreditava nas coisas que o Chico relatava para ela. Né? Foi uma ótima pessoa, né, no caminho do Chico. E é engraçado que eu comparei com as histórias, né, da Disney. E ao contrário do que acontece nessas histórias, com o Chico Xavier foi diferente, né? A madrinha foi a personagem que seria a Má, né? E a madrasta acabou salvando ele, sendo o anjo dele, né? Dentro das histórias que compõem o Chico Xavier, né, pai? Tem uma, eu vou colocar como lenda, porque não existe uma comprovação, né? Mas quem disse foi Divaldo, e Divaldo disse que foi a NASA quem fez esse estudo da aura do Chico Xavier, né? Diz o Divaldo que as pessoas, né, os engenheiros, os profissionais lá da NASA vieram até o Brasil para medir o tamanho da aura do Chico Xavier. Se chama Essa máquina existe, é o experimento Killer, que se chama. Killer. Quilingrafia, exatamente, é o processo. É como se fosse realmente uma foto mesmo, é um baita processo muito difícil, enfim, depois vocês pesquisem, mas assim, explicar é muito difícil, ler você até entende uma coisa ou outra. E tiraram a foto do Chico Xavier. Só que quando foram tirar a foto, mediram o Chico Xavier e tal, tiraram a foto. E não dava. A aura dele passava, Não cabia no não rosto. cabia na foto, passava da foto assim, né? Não cabia. Aí o cara foi um pouquinho mais para trás para tirar a foto, tirou a foto, não cabia na foto. Enfim, foi indo, coube na foto. Conclusão, aura do Chico Xavier, tamanho, 20 metros. Mas tá, beleza, quanto é que dá 20 metros, né? Quanto é que a gente tem de aura, né, pai? Então, a do Chico tem em média 20 metros. Aham. E a nossa tem, assim, perto de uns 4, 5 centímetros, né? E quando tem, né? O Divaldo ainda brinca. E quando tem, daquele Quando jeito tem. dele. Quando tem. Esse negócio de experimento científico é muito importante, porque a doutrina, na verdade, é ciência, filosofia e religião. Eu estava vendo ontem uma matéria sobre pesquisas sobre o coronavírus, né? E os médicos vão tirar o plasma do sangue para poder ajudar os pacientes que estão doentes, né? O plasma de quem se curou para poder usar nos pacientes. Então, veja a medicina chegando aí no plasma,
Daqui a pouco vão entender o que é o ectoplasma, né? Sim, estamos Isso aí Kardec já explicava há 160 anos atrás. atrás. É verdade, verdade. Pai, tem alguns comentários aqui, eu não pude deixar de olhar, o comentário da Letícia. Viu, Beninho? Eu sou uma dessas madrastas anjo. Lembra, a gente chamava de boadrasta, cara. Caramba, e tem uns comentários muito bacanas aqui. Eu vou dar uma pausa no nosso papo, só para dar uma lida, pai, rapidinho. Um abraço aqui. A Paola foi a primeira a comentar aqui. Um abraço, Paola, tia Sônia, sempre assistindo. Jane Borges, bom dia, graça e paz. Bom dia para você também. Eu não sou tão fera igual você para dar bom dia, hein, pai. Patrícia Silva, bom dia. Cíntia Assunção, bom dia, forte abraço. Carla Kindi, minha madrinha. Tia Carla, Deus te abençoe. Bom dia para você também, pessoal aí. Um grande abraço. Bom dia, espero não ter pedido muita coisa, não tem problema. Depois, essa live aqui, ela fica lá no Facebook, a gente também vai subir no YouTube mais tarde, sem problemas. Tânia Mara Brandão, minha mãe. Bom dia, Beni. Lindo, lindo. Se não escrever Beni, não é minha mãe, cara. Quem hackeou? Lindo, lindo, lindo. Quem hackeou o Facebook da minha mãe? Ela tinha que ter colocado lindo. Pensa, mãe, te amo. Márcia da Silva Guimarães, bom dia, Márcia. Bom dia, Vilmar, bom dia, meu amigo. O comentário da Silvia, aqui, muito bacana também. Olha lá. Bom dia, Beni pai e filho. Tenho mais de 60 anos e um grande arrependimento de não ter estado ao lado desse brilhante ser humano que foi Chico Xavier. Muito bacana, né? Foi o Rivaldo que escreveu, né? E ainda dentro dessa questão da aura, né, pai? Tinha essa coisa de que as pessoas chegavam no Chico Xavier e começavam a chorar, né? Chegava perto dele e tinha gente chorando, não só pelo que sentia, pelo que o levava até Chico Xavier, mas começava a chorar por estar perto desse grande médium, né? Era por causa da aura? Então, isso não é... É uma emoção da pessoa, de vontade de ter conhecido o Chico, por exemplo, de chegar perto dele, mas é da aura, sim, porque você começa a entrar no campo magnético que tem uma energia tão grande que os seus órgãos internos, o seu sistema nervoso, ele entra numa vibe que não está acostumado. Aí aquilo você sente como uma emoção e chora. Acontecia com o Chico, né? E com outros médiuns também que têm esse poder. Assim, não é esse poder porque eles nem sabem, muitos nem sabem que tem, nem controlam, nem sabem controlar isso, né? Mas quando outra pessoa entra no teu campo magnético, você consegue ter essa vibração. Eu tive a chance de conhecer o Chico umas 4 ou 5 vezes. Na época do rádio, os amigos lá do Guarujá, lá do La Elizabeth, que gente boa, ajuda muito ali o entorno da Vila Baiana, e você frequentou lá, chegou aí lá, e com a Letícia, com a madrasta, né? Uhum. Pequenininho, ia lá ajudar a cortar o pão, passar manteiga, gordinho, fazer o café, né? Vocês iam lá. Então, eles me chamavam para ir, mas eles iam assim na quinta e voltavam no domingo. Para mim, naquela época, com o rádio, era impossível. Eu estava na Serra do Mar ainda. Era 98, 99, por aí. Próximo do ano 2000, né? Eu tinha 2, 3 anos. E aí eu perdi a chance, porque os amigos iam de ônibus, me chamavam e tal. Desses aí, uma galera ficava no hotel, e o Chico tinha muito carinho por alguns dos dirigentes aqui do Guarujá. Ele chegou a vir ao Guarujá, né? Nessas casas, e alguns tomavam café com ele, na casa dele, era um momento muito especial. E a galera chegava e mostrava as fotos, né? Eu, puxa vida, não consegui de novo. Mas não tem problema. Mas nós matamos essa vontade, não foi, filho? Matamos, com certeza. Juntos, aquele dia foi inesquecível. Divaldo Franco. Divaldo, com certeza. O Divaldo, assim, e principalmente nessa época que a gente não pode chegar próximo às outras pessoas, não pode abraçar, tal. Eu estava vendo as fotos, eu abraçando o Divaldo. O Divaldo era pessoa assim, né? Não diria celebridade, mas as pessoas que são conhecidas, vamos colocar assim, né, gente? Que eu queria mais abraçar na vida. Eu falava, eu vi aquele senhorzinho guti-guti tão fofinho. Eu tenho que abraçar esse cara. E acho que eu vou abraçar tão forte que eu acho que eu vou até dar uma machucada nele, né?
E Não tive posso essa entender. oportunidade, eu entrevistei o Divaldo e cheguei a abraçá-lo, ainda nessa questão da aura, pai. É, durante a entrevista, isso eu falei para você no dia mesmo, durante a entrevista, eu não consegui escutar o que ele estava falando, meu ouvido tampou de uma maneira, e não estava sujo, tá? Meu ouvido tampou de uma maneira que, assim, eu não escutava mais o que ele tava falando, durante uns 20, 30 segundos, mais ou menos, da entrevista. Eu tentava prestar atenção, eu não conseguia. E, assim, estar perto dele eleva a gente de uma maneira, né, muito, muito grande. Só rapidamente, a tia Carla comentou assim, eu não sou a madrinha má. Não, com certeza não, tia. Você, assim, foi... papai e mamãe souberam escolher muito bem a madrinha que eu tenho, mesmo distante, né? Ou não conseguindo vê-la da maneira ou a frequência que eu gostaria. Eu amo muito você. E, Ela está assim, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, verdade. E, assim, ainda sobre a questão da aura, a gente está falando de Chico Xavier, de Valdo Franco, tia Carla, por exemplo, uma pessoa que você chega perto, você pode não tá num dia 100%, não é meu dia, tal, tô meio pra baixo, tal. Uma pessoa que tu chega perto, aquela pessoa dá um sorrisão assim, ó. O sorriso dela desmonta. Caramba, mano, tu já fala, meu, não tem mais dia ruim, né? Enfim. E graças a Deus estamos rodeados por essas pessoas, né? Diga-me com quem tu andas, né? Tem, Graças a tem Deus. uma frase do Chico, eu abri aqui um material que eu tenho dele, Demorou. é assim, ó, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. É isso que você está falando. Exatamente, cara. É, Exatamente. Chico Exatamente. Xavier. Posso contar uma historinha aqui de Chico, pai? Pode? Ó, ainda é mais ou menos na linha da aura. E assim, eu vou ler porque é uma historinha que não é comprida, mas ela é bem detalhista. Há muitos anos, o Chico possuía um cachorro que, não sei ao certo, nasceu deficiente ou nasceu atropelado mesmo, esse cachorrinho dele, né? Este animal dava muito trabalho para o Chico. Madrugada, quando ele regressava do seu centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava, com o seu dinheiro, que era pouco, uma coberta que não chegava a durar nem um mês cada uma. Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando, disse o Chico. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna. Fez um gesto com a cauda e logo morreu. A gente enterrou o cachorro no fundo do quintal, não sem derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma das suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Chico respondeu: Olha, vou lhe contar uma. Não, ela continuou, perdão. Olha, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu de morte morrida, não. Não morreu naturalmente, não. A dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho. E querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. O Chico Xavier, ele não sentiu raiva da pessoa. Naquele coração não há lugar para isso, mas sim tristeza, que invadiu a alma dele e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o espírito de Emmanuel lhe disse: Esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Mas não consigo esquecer, disse Chico. Emmanuel retrucou, mas é preciso. E aí, então o Chico perguntou: o que eu posso fazer? Daí o Emmanuel deu uma dica. Você precisa dar a ela uma alegria. A receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho, Chico. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha, e era uma máquina de costura, que na época não era tão barato assim, e para o dinheiro do Chico também era difícil. Mas mesmo assim ele comprou a máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, e quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu todo o corpo do Chico, da cabeça aos pés. Quando ela soltou o abraço, a sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração.
E daí vai um pequeno pitaco, pai, para a gente comentar. Se o Chico, que é o Chico, que tem a aura de 20 metros, e não teve um rancor, teve uma mágoa, que é uns níveis ali abaixo. Já aconteceu isso com ele, de ter problemas com se relacionar aos bons espíritos com quem ele se relacionava para escrever os livros que escrevia, as mensagens que ele escrevia? Imagina com a gente, cara. Complicou a situação. Tem que se cuidar. E a receita é tão bacana, né? É mais ou menos assim. Você pega alguém que, de repente, você tem alguma inimizade, desavença, enfim. E pelo menos começa a trabalhar no seu psicológico pelo bem daquela pessoa. Vou imaginar ela bem, vou imaginar ela bem, vou imaginar ela bem, vou imaginar ela bem. Talvez você não consiga no primeiro, no segundo dia, no primeiro mês, mas depois vai passando, as coisas vão melhorando, tal e tudo mais. É aí aquilo, né? O perdão é o primeiro passo. A gente perdoa, tal e tudo mais. Às vezes essa gratificação de dar o presente, por mais que ainda na obrigação, mas a gente já quebra esse paradigma, já quebra essa vibração não tão boa que existe entre um e outro. A gente já deixa a pessoa meio desconcertada e fala, nossa, caramba, eu achava que ele não gostava de mim. Não é que ele é uma pessoa legal? Né? É mais ou menos assim que o jogo funciona, e isso que o Chico quis ensinar pra gente, né? Muito legal. A Letícia fez um comentário aqui que É. eu vou tentar encaixar na conversa. A gente tem que procurar ser feliz. Tem que procurar estar feliz. Porque quem é feliz não incomoda ninguém. Verdade, verdade. Quem é feliz não incomoda os outros. Né? Quem tá bem, né? Sim, sim, com certeza, cara. Quem tá bem, assim, né? Não faz muito mal a ninguém. Tu ia falar alguma coisa? Eu vou. O Chico. Vou tentar resumir 3 histórias pequenininhas. É isso que eu ia te pedir. O Chico foi roubado já, né? Imagina o cara roubar Chico Xavier, né? Então ele foi roubado 3 vezes. Uma vez na casa dele, uma vez na rua e outra vez foi do terno. Bom, na casa dele foi o seguinte: e ele estava em casa e entrou um ladrão pela porta, né? Falou, me dá dinheiro. O Chico falou, você não tem dinheiro, meu filho. Aí mexeu lá, achou uns trocados, deu pro cara. Aí, você só tem isso? Só tenho isso. Estou notando que você está meio abatido, meio magro. Você está com fome? Falou, eu tô. Espera aí que eu vou esquentar uma comidinha para você. Esquentou a comida, sentou na mesa com ele e começou a comer. Você tem família, meu filho? Ele falou, sim, eu tenho mulher e 2 filhos. E como é que estão as coisas em casa? Ah, tá apertado, né? Não tem comida, tô desempregado. Falou, então, peraí que eu vou preparar uma cestinha para você levar. Aí preparou lá uma cesta com as comidas para o rapaz e tal. E o rapaz falou assim, muito obrigado, eu vou me embora. Aí o Chico falou assim, mas tu vai sair daqui como? Falou, vou sair como eu entrei, eu pulei o muro. Mas não faça isso, meu filho. Você vai pular um muro, alguém lhe vê, vai achar que você é ladrão. Não faça isso, espera. Aí abriu o portão, o ladrão foi embora. Olha a capacidade, né, cara, de entender uma situação. Outra vez foi na rua, né? Interior, meio escuro, né? E 2 ladrões abordaram o Chico, né? E aí, dá dinheiro aí, tal, tal. Um deles falou assim, escuta, peraí, o senhor não é o Chico Xavier? Falou, sou eu mesmo, meu filho. Não me maltrate não, que eu tenho muitos filhos para cuidar. Falou, mas o senhor é o Chico Xavier mesmo? Sou eu mesmo, meu filho. Falou, então, eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Olhou para o outro ladrão e falou assim, tá com algum dinheiro aí? Falou, eu devo ter aqui uns 150 contos, dá para ele. Como assim, rapaz? Dá para ele, porque ele ajuda as pessoas. Esse dinheiro aí vai servir para ajudar os outros. Dá o dinheiro para ele. O outro contou o dinheiro, deu 150 pontos para o Chico e foram embora. E o Chico foi embora com o dinheiro no bolso. E a outra foi do terno. O Chico tinha 2 ternos, né? E um dos ternos dele ele passava uma escovinha e tal, né? E botava no sol para secar, né? E ficava ali no sol, depois ficava à noite e ficava. E um dia o terno sumiu. O terno do Chico sumiu, o pessoal ficou bravo pra caramba, né? O Chico, você deixou roubar seu terno, Chico? Deixou pendurado aí na parede, na varalzinha aí, levaram o seu terno, e agora? Ah, deixa, meu filho, não tem nada. Não, nós vamos armar para pegar esse ladrão, Chico. Aí fizeram uma trouxa de roupa
e deixaram na janela. E cada dia um tomava conta. Um dia era irmão do Chico, um dia era o Chico, um dia o vizinho, cada dia um tomava conta. No dia que o Chico estava tomando conta, levaram a trouxa toda de roupa. Levou. O pessoal ficou muito bravo. Falou, mas Chico, Logo você está de tu. vigia, Chico. Tu deixou o ladrão levar a trouxa de roupa? Dormi, peguei no sono e tal. Bom, passados aí uns 2, 3 anos, o Chico vinha na carroça e o homem parou e disse, ô, seu Chico, só um minutinho. Seu Chico, eu queria lhe agradecer. Me agradecer pelo quê, meu filho? Ele falou assim, ó, e o carro do senhor eu não roubei nunca mais. Como não? Como assim? Então, o senhor lembra que roubaram seu terno? Lembro. Aí eu voltei um tempo depois e levei a trouxa de roupa. E quando eu abri a trouxa de roupa, eu li o seu bilhete, que dizia, seu ladrão, faça bom uso dessa roupa, mas se puder, se encaminhe, vá para o caminho do bem e não roubes mais. Jesus não gosta disso. Aquele bilhete, seu Chico, mexeu muito comigo. E a partir daquele dia eu comecei a trabalhar, comecei a largar o negócio de roubo e graças a Deus hoje eu não roubo mais. Imagina se o pessoal sabe que o Chico deixou o outro levar a trouxa com um bilhetinho dentro ainda, né? São Verdade. as histórias pitorescas do Chico que os biógrafos, tem muita biografia do Chico, né? Os biógrafos não conseguem nunca fazer um livro que traga tudo o que esse homem fez nos 75 anos de vida, né? É impossível. Esses contos do Chico são mais ou menos assim. Vamos tomar o café da manhã e falar um pouco das histórias do Chico Xavier? Isso vai virar janta. Isso passa, assim, é uma atrás da outra, assim, a gente vai lembrando, vai contando. Tu falou do bilhete, tem uma historinha, o Haroldo conta, de um amigo dele que foi até Uberaba, né, foi para Minas Gerais para encontrar com o Chico Xavier, e ele fez uma coisa que até me lembrou no dia do Divaldo, né? Falei, eu preciso encontrar o Divaldo Franco, mas eu não... Tem tanta gente querendo falar tanta coisa tão importante, falei, vou escrever um bilhete. Aí eu escrevi um bilhetinho para ele e tal, tudo mais. Quando eu fui entrevistar antes, Divaldo, um bilhete para tu, né? Daí eu entreguei o bilhete para ele, né? Não sei o que aconteceu, mas isso realmente não me importa, só pelo fato de ter entregue, estar ao lado dele já foi muito importante para mim naquele momento. E esse rapaz foi até Uberaba para encontrar o Chico Xavier com esse bilhete. Aí ele chegou lá, sabe que, né, é aquela cena, né? Trocentas pessoas na frente da casinha, né, do centro, e para entrar tal e tudo mais, quando o Chico Xavier chegou, todo mundo, né, abriu espaço para ele passar e todo mundo chorando, Chico, eu perdi meu filho, Chico, meu marido, tal, não sei o que, Chico, meu irmão, Chico, todo mundo chorando, muito desesperado, né, e aquele rapaz, cada grito e choro que ele ouvia, ele foi, né, se diminuindo, ficando menorzinho, ele, meu Deus do céu, eu não vou entregar o bilhete pro Chico, não vou incomodar o Chico, né? Tanta gente pedindo tanta coisa, né? Hiper importante, grave, difícil de suportar, né? De superar. Como é que faz, cara? Daí ele pegou, quer saber uma coisa? Esquece o bilhete. Vou rezar pelo Chico. Fez um Pai Nosso, tal, rezou pelo Chico. Jesus, toma conta da alma do Chico, né? Ajude o Chico, auxilia o Chico, que ele precisa ajudar ainda tantas pessoas, né? Enfim. Daí Chico lá fez os atendimentos, tal, tudo mais. Quando o Chico vinha saindo, o Chico estava andando assim, tal, um monte de gente atrás dele. Aí o Chico parou na frente desse rapaz e falou: menino, você não tinha um bilhete para me entregar, não? Ele tinha umas coisas assim, né? E eu acho que Chico recebeu essa mensagem de que o garoto tinha um bilhete para entregar para ele, porque o garoto se colocou vamos colocar assim, pai, na humildade de falar assim, tem gente que está precisando mais que eu. Então, né? Enfim, talvez o bilhete dele até seja de fato simples, né? Mas ele se colocou ali, rezou pelo Chico e aí, obviamente, Chico atendeu. Tem outro caso, Painho. Esse eu queria que você pudesse contar, ou eu conto, e aí a gente vai fazendo junto. O caso do Chico, que ele fala sobre o Evangelho no Lar, que é muito Pode contar. bacana. E aí tu vai me ajudando, hein? Tá bom, Vamos lá, vou tentar fazer. tá bom. Meu pai conta uma história de Chico Xavier, que é mais ou menos a seguinte, gente. Teve um grande caso de homicídio lá em Minas Gerais,
que ficou conhecido na época, né, em todo o estado, naquela região, de um homicídio que aconteceu, né, de um rapaz, de um jovem que foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? E aí a mãe desse menino, ela estava muito preocupada, muito desesperada, né? Ela tinha acabado de perder o filho. Meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu faço? Daí, Chico Xavier ouviu a prece dessa mãe através de uma amiga espiritual, né, durante um sonho. Não é isso, pai? E aí ela ouviu essa prece dessa mãe, foi até a casa dessa mãe e pediu para que ela abrisse as portas para que eles pudessem fazer o evangelho no lar. Ele explicou mais ou menos como funciona a questão do evangelho no lar. Ela falou: Chico, as portas estão abertas para você, né? Você é Chico Xavier, né? Abriu as portas para essa mãe. E quando eles estavam fazendo a prece, indo fazer a prece de abertura do Evangelho no Lar, né, já para começar o Evangelho no Lar, a moça, a mãe que acabava de perder o filho, e o Chico Xavier, a campainha tocou. Daí eles estavam, né, começando, né, se fosse com a gente, acho que a gente ficaria, né, a gente, né, réis mortais, a gente ficaria, né, caramba, estamos começando o Evangelho no Lar, vai tocar a campainha. Daí era um morador em situação de rua, né, e o rapaz estava pedindo um pouco de comida, né? Porque ele estava com muita fome, era uma época que tinha muito frio, ele precisava de comida, né? A moça falou assim, tão humilde quanto o Chico, né? A moça falou assim: ó, meu jovem, seguinte, eu tô aqui, né, para começar o Evangelho no Lar. Se você quiser esperar um pouquinho, entra, faz o Evangelho com a gente, espera e come com a gente, tudo bem. Para você, tá ok? Tá tudo bem? Não, para mim tudo bem. Eu entro, faço o evangelho com vocês, depois, se a senhora puder me dar um prato de comida, eu aceito. E foi o que aconteceu. O jovem entrou, né, na casa daquela senhora e fez o evangelho no lar. Fizeram a prece de abertura, abriram o evangelho, leram a parte que estava descrita, que era justamente a questão do perdão, né? Que falava muito sobre o perdão, que a mãe deveria perdoar, enfim. E em determinado ponto do Evangelho no lar, qualquer coisa você me corta, hein, pai? Em determinado ponto do Evangelho no lar, a moça começa a falar que havia perdido o filho, que estava muito chateada com aquela situação, tinha muitas saudades do filho, mas que colocava nas mãos de Deus e que perdoava quem tivesse, porventura, matado, tirado a vida do filho dela, né? E aí, ao término daquele evangelho no lar, aquele homem, aquele rapaz que havia entrado na casa dela, se colocou nos joelhos dela, se ajoelhou e, chorando, disse assim: Minha senhora, se você, que é mãe do filho que eu matei, me perdoou, eu não preciso pedir perdão para ninguém. Você me perdoou, eu sou o assassino do seu filho. Então, eu vou, se a senhora me permitir, eu vou comer o prato de comida que a senhora vai me servir, eu vou até a delegacia, saindo daqui, para me entregar às autoridades. E foi isso que ele fez. Ele se entregou à delegacia, né, e contou às autoridades o que havia acontecido. E mais um detalhe ainda sobre essa história é que, naquela mesma noite, o espírito do filho da mãe apareceu para Chico Xavier. E aí ele contou para Chico: Chico, eu guiei o meu próprio assassino, vamos colocar assim, meu próprio assassino, até a casa de minha mãe. Eu intuí, por intermédio da sua amiga espiritual, pude conversar com o senhor. Então, muito obrigado. Se não fosse você, isso não teria acontecido. E você vê a importância de Chico Xavier como um instrumento, né? A mãe perdoou o assassino. O assassino foi perdoado e se entregou à justiça. Tudo isso foi muito importante. E Chico foi exatamente o intermédio entre essas coisas, né? Entre o filho, a mãe, o assassino, né? O assassino, assim, né? Como a gente designa nesse momento, né? Para diferenciar um do outro. Mas foi o rapaz que foi pedir comida, né? Ele fez isso também porque ele estava muito preocupado com a mãe dele. A mãe dele estava com o coração muito escurecido. Mesma história da máquina de costura. Verdade. A mãe estava, assim, com muito ódio no coração. Ela precisava resolver esse problema do perdão no coração dela, para que Sim. pudesse ficar mais leve. E, realmente, a mediunidade do Chico... O Chico, é bom que se entenda, gente, não dá para a gente falar assim,
tem outro médium em outro lugar que faz... Porque muitas das faculdades mediúnicas do Chico, ele nem comentava. Ele nem comentava. Então, por exemplo, faculdade de cura. Ele sabia que tinha, mas ele não gostava que falassem, porque ele não queria que se formasse na porta da casa dele filas em busca de cura, cura assim, física, né? Sim. Ele entendia que isso é uma questão de livre-arbítrio, que é uma questão de reforma íntima, né? Mas sempre que podia, quando ele tocava na mão da pessoa, quando ele abraçava a pessoa, ele transmitia para a pessoa bons fluidos para que ela pudesse melhorar a sua condição. Então ele sabia que tinha essa faculdade mediúnica de cura, mas não gostava que divulgassem. Então quem o procurasse, né, quem estivesse próximo a ele, ele ajudava de alguma maneira. Tem uma outra frase do Chico aqui que diz o seguinte, ó, eu lembrei dessa história, de ligar essa frase a essa história. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Verdade, verdade. O Chico, do seu terceiro ano primário, tem cada frase que eu vou falar para vocês. Olha essa aqui. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te que o Senhor Supremo pede a serenidade para exprimir-se com segurança. É demais, né? Muito bom. E tem uma historinha do Chico, a gente daqui a pouco tem que encerrar, né, filho? Não estamos chegando em uma hora já, né? Mas tá tranquilo, passar um pouquinho, não tem problema. Se fosse uma live de 4 horas, não cabia tudo que tem de história do Chico, né? E não tem grade, Uma né? história muito legal é que, no interior principalmente, chega uma idade em que o pai, o irmão mais velho, um tio, um padrinho, né, leva o rapaz para um prostíbulo, né? E pegaram o Chico lá um dia à noite, ele já estava rapazinho, lembrando que ele se voltou mais para a doutrina espírita com 17 anos, tá? Mas, engraçado, 17 anos, aí foi o ano que o Divaldo nasceu, né? 1927. E levaram o Chico. Aí, quem levou ele, foi o pai dele, mais um padrinho, não sei o quê, entrou lá para dentro uma mulherada e deixaram o Chico lá na sala principal. Daqui a pouco começou a se ouvir umas rezas, lembrando que o Chico foi da Igreja Católica, foi coroinha, conhecia muito da liturgia, sim, até essa faixa de idade aí. E aí já devia ter uns 20 anos, mais ou menos, foi quando aconteceu esse fato. Aí começou a ouvir uma reza, uma cantoria, um negócio. O pessoal foi ver, o Chico estava fazendo uma novena na sala de espera do prostíbulo. As mulheres todas em volta ajoelhadas, o Chico rezando e rezando com todas. E isso perdurou por muitos anos, porque o Chico tinha muita pena das moças que trabalhavam nesses lugares, principalmente no interior, né? No interior elas são muito exploradas e muitas vezes elas caem para essa vida porque não tem outra coisa para fazer. Sim. Né? E aí é uma vida que às vezes leva a bebida, às vezes leva a droga. É uma porta de entrada, infelizmente, para vícios bem ruins, bem né? ruins. E o Chico acostumou, ele vez ou outra levava alimento, mantimentos para o prostíbulo, e quando ele chegava, a dona do bordel batia a palma e falava assim: os homens podem tudo ir embora, a não ser que quiser ficar para rezar. Hoje nós temos a visita de Chico Xavier. Só ficam as minhas meninas para rezar. Quem quiser ficar também dos homens é para rezar e ir embora. Hoje não tem trabalho nenhum aqui, ok? E o Chico rezava com elas, fazia o evangelho no lar, dentro do prostíbulo. Dentro do prostíbulo. Para você ver quão E grande. não faltava gente para falar mal dele, né? Não faltava, né? Mas ele era muito seguro de si. Sim, sim. Sim, exatamente. Tanto que assim, por várias vezes, né, ele foi... assim como outras pessoas, né, mas
para ele tudo é um pouco diferente, né? A gente tem que analisar de uma ótica diferente, né? Ele foi testado muitas vezes, foram publicadas revistas dele em situações de vexame mesmo, ele dentro de casa, de repente no banheiro, enfim. E aí ele olhava aquelas Medo. coisas, ele realmente ficava triste, né? Ele realmente sentia, ele realmente chorava, né? E aí, no momento que ele estava chorando muito, muito mesmo, ele estava bastante magoado numa situação que havia acontecido, o Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, faz o seguinte, coloca na cabeceira da tua cama, dá um jeito de escrever isso na cabeceira da tua cama, para que você sempre veja, toda vez que você levantar ou for dormir, que é tudo isso passa, tudo isso passa. E aí, vez ou outra, né, e isso acontecia, ele olhava, tudo isso passa. Tá bom, tudo isso passa, vai passar, então vou ficar mais calmo. Ele levantava triste, tudo isso passa, beleza. Passava mais rápido do que sem aquilo que ele havia escrito, né? Se vocês procurarem, tem, né? Um quadro de madeira, né? Tudo isso passa. Daí, não demorou muito tempo dele começar a fazer essa atividade. Ele teve um dia lá na casa de prece dele, que o pessoal elogiou muito ele, né? Assim como todos os outros dias, mas aquele dia específico foi um tantinho a mais, um tequinho a mais. E Chico ficou muito feliz, né? Lisonjeado por aquele carinho todo que ele havia recebido naquele dia. Daí ele foi repousar, ele foi descansar, e Emmanuel falou assim: Chico, dá uma olhadinha naquele quadro ali, que está escrito tudo isso passa. Então, o sucesso e as derrotas passam. Você tem que saber mediar. O quanto você vai suportar a derrota, né? O que você vai fazer com a derrota e quanto você vai se glorificar no sucesso, né? Nossa, que bacana, eu venci e tal e tudo mais. Ou, puxa vida, a vida é muito ingrata comigo, eu tô É, perdido. os dias tristes passam, os alegres também. Exatamente, exatamente. É a gente que tem que saber mediar isso. Tem uma outra coisa do Chico, pai, que muita gente comenta, mas vamos tentar um pouquinho além nessa live. Dia do desencarne do Chico. Foi dia, deixa eu colocar aqui na minha cola, 30 de junho de 2002. Para mim foi um dia marcante, mas eu era criança, né? Não sabia quem era Chico Xavier. Para mim foi um dia marcante. A gente acordar de madrugada, colocar a camisa do Brasil, gritar, nossa, foi surreal. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, Chico Xavier desencarnou. E Chico Xavier sempre dizia que desencarnaria no dia que o país estivesse em festa, que todos nós estivéssemos em festa, né? Só que tem um detalhe a mais, que antes disso, Chico se preocupava muito se preocupava um pouco com a questão do próprio desencarne dele, né? Tanto que tem aquela situação do avião, que ele começou a gritar, que ele tinha muito medo de avião também e tudo mais. Daí ele foi conversar com o Emmanuel quanto a isso. Emmanuel, quando eu desencarnar, você vem aqui me buscar? Como é que foi a resposta do Emmanuel, pai? Não, o Chico estava com um ataque de angina muito forte. Ah, é Era verdade, tinha isso. uma coisa assim, que dói no peito, falta de ar, uma sensação de morte mesmo, né? E Chico ficou preocupado, né? E ele começou a chamar, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. E o Emmanuel apareceu, né? Com aquela simpatia dele, né? Que Espíritos superiores. eles mostram, né? Aquela simpatia de professor, né? Fala, Chico. Fala, Emmanuel, eu não estou bem. E como assim não está bem? Eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou achando que eu vou morrer. Você não vai morrer, Chico. Mas eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu nunca senti isso antes. Mas e se eu morrer? Chico, você não vai morrer agora. Tem muitos anos pela frente, tem muito trabalho para você ainda. Você não morre agora, Chico. Fique tranquilo. Tá bom. Mas e se eu morrer? Você vem me buscar? Você vem me ajudar? Aí o Emmanuel respondeu para ele, Chico, eu não estou 24 horas a seu serviço não, meu filho. Para escrever o que você escreve, para fazer o que você faz, eu estudo e trabalho muito. Eu vou a muitos lugares buscar informações para trazer para os livros. Eu não paro, Chico. Então, não estou ao seu serviço. Mas e se eu morrer? Se você morrer, você faz que nem todo mundo tem que fazer. Você vai para o centro.
Vai para o centro, que lá eu vou aparecer 1 hora. Os irmãos lá do centro vão ajudar você, fique tranquilo. Então, aí eu sempre, quando eu falo isso em palestra, eu falo assim, isso foi com Chico Xavier. Imagina a gente, né? Continua o Exatamente. conselho. Continua o conselho. Reza, primeiro reza. Reza muito. Reza, se você acordar morto, né? Sentir Você, estranho. tá meio esquisito, eu tô ali deitado, mas tô aqui de pé, né? Reza. Se você tem uma fé, uma religião, você realmente gosta, que você realmente estuda, que você confia, né? Então, mentalize esse lugar, vá para esse lugar e peça para a espiritualidade para estar junto de você. Nós que acreditamos na doutrina espírita, na espiritualidade, a gente tem ah, um, um tiquinho a mais, né, de tranquilidade com relação a isso, né? Porque Uhum. nós estamos sempre lendo, vivenciando as coisas ligadas à doutrina, à vida após a morte, né? Então, a gente já tem mais ou menos conhecimento. É muito triste quando nós vemos relatos, às vezes. Eu estou para começar um livro, até separei ele, vou aproveitar hoje domingo e começar a lê-lo. Aconteceu na Casa Espírita. Então, para ninguém está prometido um lugar, não vou nem falar o céu, que a gente, né, o céu é o céu, essa é uma outra história. Mas a ninguém está prometido um bangalô com o seu nome na fachada lá em nosso lar, Isso é tá? real. Nós todos, quando desencarnamos, pelo peso que tem essa a coisa do corpo físico, né? Pelo apego que a gente tem ainda à matéria, pelo medo que todos têm, até muitos nós espíritas temos. Divaldo, com 92, fala assim: eu sei que eu vou partir, eu sei que eu estou com uma idade avançada, eu sei que a minha hora está chegando, mas eu não estou com pressa. Ele fala assim, e ninguém está com pressa, É real. mas uma hora você vai. Então, é bom, assim, primeira coisa que eu falo, e às vezes eu falo para os moradores em situação de rua, lá no Luiz Monteiro, você tá meio estranho, tá achando que acordou morto, reza. Primeira coisa, reza e se liga a quem você em vida acreditava. Se é uma religião, se é um santo da sua devoção, Sim. mas pense no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó que já se foram, que esses são os primeiros geralmente que vêm nos auxiliar no momento de transição. E eu, quando falo isso para os moradores de rua, eu falo com uma certa dor no coração, porque muitas vezes muitos deles desencarnam e estão embriagados, alcoolizados ou drogados. Isso atrapalha muito, muito, porque você, quando parte, né, tem que atrair para você, trazer para você pessoas que queiram o seu bem, queiram lhe fazer bem. Isso requer um preparo. Então, se você tem tempo, se nós temos tempo, que a gente comece já a entender o que é esse preparo, né? Agora, em tempos de coronavírus, quanta gente, né, se interna, desencarna, não vê a família, não dá um adeus nem nada, é um Momento, fim sim. bem triste. Em outros lugares do mundo aí, que não estão dando conta, né? São filas e filas de caixões que não dá para ter uma missa decente. Às vezes a pessoa é muito, na Itália, né? A pessoa é muito católica, muito apegada ao catolicismo, né? E ela acha que fica faltando alguma coisa. Então, você tem que se desapegar do que é material e está em sua volta e crer que a partir daquele momento é o seu espírito. E você vai ser conduzido para um lugar melhor, com certeza, para estar entre aqueles que você ama, né? Aham. Aí do assunto falei muito. Não, mas tá certo, tá certo. Até para o pessoal ter uma noção mais ou menos um pouco mais ampla do que a gente pensa e tudo mais. E depois do desencarne do Chico, apareceram muitas mensagens ou pessoas que de repente acabam lendo mensagens mais ou menos na voz meio parecida com Chico Xavier, como se fosse Chico Xavier
Minha opinião, não sei se você concorda, pai, mas assim, para mim, e o Chico Xavier deixou 3 pessoas que diz para elas assim, ó, vai acontecer de muita gente, de charlatanismo mesmo, questão de charlatanismo mesmo, tentar se passar por mim até para ganhar fama, notoriedade e tal, porque isso acontece. Acontece. Eu vou deixar um código mais ou menos assim, assim, assado para vocês 3. Se eu psicografar e no meio da psicografia tiver esse código, ou, enfim, não sabemos qual código é esse. Aí vocês vão poder confirmar se é ou não. Ok? Ok. Duas dessas 3 pessoas já desencarnaram. Falta uma pessoa ainda, né? Que ainda uma pessoa está na Terra, está encarnada. Mas assim, alguém trouxe alguma mensagem que seria do Chico Xavier, independente de quem seja essa pessoa. Primeiro a gente tem que analisar assim, né? Com olhos de será mesmo? Por que motivos Chico faria isso? Será que a missão do Chico já não estava completa? Será que ele não cumpriu a missão dele, a tarefa dele já não estava 100%, 100% enquanto Chico Xavier? E antes de tudo isso, analisar a mensagem que essa pessoa está passando. Porque independente se é Chico Xavier, se é Eurípides, se é Bezerra, se é Allan Kardec, se é Espírito Verdade, independente de qual seja, quem seja passando aquela informação, aquela frase, aquela oração, enfim, e tudo mais, analise o contexto. Se aquilo serve para você, independente se foi mensagem de Chico, mensagem de fulano de tal, de Valdo desdobrado, enfim, essas muitas coisas que aparecem no Facebook, de áudio, de WhatsApp, enfim. Calma. Se for ou não for, usa para você. Aquilo é importante, aquela mensagem foi importante para você? Então, beleza. É de Chico? Não é de Chico? Ok. É do Allan Kardec? Ok também. É do padre? Ok. É do pastor? Ok também. Então, vamos pensar bastante nessa questão do conteúdo. A gente, na doutrina, não gosta muito de datas e de especulações. Eu acho que, para eles, foi separado em tempos, né? Foi separado. Bom, tá me ouvindo, filho, direitinho? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo Para mim, ok. a minha internet no notebook parou, mas aqui no A Smart está live, legal. a live tá normal também aqui. Então, ok. Vamos que vamos. Então, por exemplo, a coisa de Chico foi Kardec. Eu nunca liguei, nunca liguei. Até ver uma explicação do Geraldinho Lemos, e o Geraldo foi realmente, o Chico adorava o Geraldinho como um neto praticamente, né? E o Geraldo hoje dá palestras e fala bastante e tal, e eu gosto do jeito dele, né? E o Geraldo foi um que acreditou nisso, endossou isso até lançarem um livro e o próprio Chico, do jeito dele, né? Autografar. O Chico chegou, o Geraldo falou assim: quando eu vi o Chico pegar aquele livro e autografar um livro que outra pessoa tinha escrito, será? Eu tinha um nome esses dias, mas é mais ou menos isso. Será, será Kardec e Chico Xavier? Alguma coisa assim. Então, a gente olha de outra maneira e aceita e acabou. Mas na doutrina, são fases. Houve a fase do Kardec, depois a fase de Eurípides Bezerra, o nascimento do Espiritismo no Brasil, a coisa do Chico, depois de Divaldo e tal, os fenômenos, as cartas, tudo isso ah, foi tendo períodos. E agora o período é de estudo. Tudo que você quiser está escrito. Tudo que você quiser está nos livros. Agora a fase de estudo. Precisou haver uma fase que atraísse as pessoas, falar, nossa, ele escreveu uma carta para minha vizinha que perdeu o filho, né? Necessitava disso. Até de Sem, comprovação. entendeu? Isso passou. O Chico, com 80 anos, não tinha mais o que provar para ninguém. Já estava sedimentado o trabalho dele, tanto na mediunidade quanto na caridade, o que fazia muita diferença. O Chico não seria o mesmo se fosse só caridade ou se fosse só mediunidade. Ele soube dosar. Contar a história do piano rapidinho. O Chico era apaixonado
por música. E ele ganhou um piano. O Emanuel, com o seu jeitinho paterno, apareceu um dia e falou assim: "Que é isso aí?" "É um piano." "Tô vendo." Eu sei, "De né? onde apareceu?" "Eu ganhei de presente." Falou: "Você vai aprender a tocar piano?" Eu gosto muito de música." Falou: "Ó, pode devolver. Devolve ou dá para alguém. Nessa encarnação, você não vai ter tempo de aprender a tocar piano, não." "Mas eu gosto tanto de música." Eu falei, o Emmanuel falou: "Eu sei que você gosta, mas nessa encarnação não vai dar. Você não vai ter tempo para isso." Né? É doido, né? Exatamente, exatamente. Muito, muito bacana. E assim, mano, era bem isso mesmo, bem pai mesmo, né? De tipo, é assim, 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 não foge muito e tal. Pelo menos para mim, a fala encerrar, pai, ainda em relação à missão de Chico Xavier, eu queria falar dos 20 passos para a reforma íntima. O que tu acha? Pode ser? Tá aí, facinho? Pode ser. Aham, tá facinho. Vamos lá. Chico Xavier deixou para a gente, além de tantas coisas que a gente mencionou durante 1 hora e 20? Não, 1 hora e 10, 1 hora e 15 já. Chico Xavier deixou bastante coisa para a gente e uma delas também foram os 20 passos para a reforma íntima. Eu vou ler aqui para vocês, depois a gente deixa lá no nosso Instagram, eu posto lá no nosso Instagram, para vocês acompanharem, poder salvar, enfim, deixo também no nosso Facebook. Mensagem precisa ser passada. Número 1. Executar alegremente as próprias obrigações. 2. Silenciar diante da ofensa. 3. Esquecer o favor prestado. 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. 5. Emudecer a nossa agressividade. 6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Principalmente quando a gente vai ensinar papai e mamãe a mexer na internet, viu, gente? Isso aí é bastante importante. 9. Treinar a paciência constantemente. Número 10. E aí, né, a gente já vai fazendo assim na cadeira, né, nesses números, né, pai? 1, 2, 3, a gente vai fazendo assim, né, abaixando. Ai, ai. Número 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas próprias dores. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. 12. Desculpar sem desculpar-se. 13. Não dizer mal de ninguém. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. 16. Não aborrecer quem trabalha. 17. Ajudar espontaneamente. 18. Respeitar o serviço alheio. 19. Reduzir os problemas particulares. E 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Nossa, essa 20ª aqui até arrepiou, cara. Tudo a ver, né? Jesus amado. Nossa Senhora. Caramba, muito a ver. Eu tinha lido ontem, mas sabe quando não, o tico e teco ainda não bate? Você lê rapidinho assim, legal, às 20. Coloquei, deixei no meu roteirinho. Mas agora lendo, tudo a ver, né, cara? Filho, agradece aí quem está no Face, porque para mim no notebook não está. Beleza, tranquilo. Vou mandar um abraço antes especial para o Zé Maria, nosso amigo lá do Ceará de José. Ô Zé, um grande abraço para você, fica na Evaristo da Veiga, ali pertinho do Canal 1. O Zé é um interessado pela tecnologia, está sempre convidando os amigos, levando o Ceará News, está sempre, e agora, ainda mais nessa época, né, que as pessoas estão de quarentena, o Zé procura sempre estar levando algum material para as pessoas que estão em casa. Obrigado, viu, Zé? Fizemos lá, né, filho? Um violão em voz, né? Verdade, nossa estreia Muito juntos, legal. né? O de pai para filho, né? Teve um embrião ali também, né? Isso. Além da ideia que já existia, assim, né?
em um âmbito mais, né, enfim, abstrato, digamos assim, mas ali foi bem bacana, né, que a gente fez uma palestra O encerramento, em salvo engano, foi 16 de dezembro, o encerramento da casa no verdade. ano de 2019. Pai, tá Legal. responsa. A gente tem essa palestra, tá Sim, lá foi no muito legal. Facebook deles. Pai, tô Legal. aqui com as mensagens. Tentar não esquecer de ninguém, hein? Sônia Juvencio, a tia Sônia, um beijo para você. O primo Tia César, Sônia? aham. A vó da Paola, Ah, ok. cara, aham. Ah, Juvencio, ok. Isso. O primo César tá mandando um bom dia, que a semana inicie repleta de paz e amor. Aqui a Odete. Bom domingo para vocês, que Deus te abençoe também, Odete, Glória, o pessoal do Ceará, a Carla Tavares, diz que gosta Todo muito mundo é gente boa. de estudar, ler e saber, é a minha vovó, e saber sobre a doutrina espírita. E a Silvia e o Rivaldo. Ah, e também tem mais gente aqui, pai. A Tânia Maria, como as vozes se parecem. Filho de peixe, peixinho é, verdade. Nem parece, né? A- Até a tocinha que aparece de vez em quando tá igual. Putz, é verdade. Regina Silva, bom dia para você também. E a Cristina Feitura, bom dia também para todos vocês que estão participando ou participaram da nossa live hoje sobre Chico Xavier. E a Patrícia Silva, que participou lá em cima, também mandando parabéns. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Deus te abençoe. Muitos ensinamentos, Chico Xavier vai ser difícil esquecer, com certeza. É isso aí. Acho que já falamos bastante, né, filho? Aham, E esperar as pessoas mais tarde na live às 18h30, né? aham, sim. E Vamos ter uma DR ao vivo, cara? Tu quer agora fazer? ou mais tarde? Tu quer fazer hoje, tu quer de repente fazer outro dia? Eu digo mais pela garganta. Para mim, estou à disposição. Te dei? Aham. Ah, velho, então beleza, tamo aí, beleza. Demorou. Painho, quer encerrar como? Quer encerrar com a tua oração? Quer tentar colocar o Chico no Pai Nosso? Queria agradecer o Zé Maria já, né? Eu queria explicar para os nossos amigos que a nossa live, o nosso programa, ele é feito com um cenário, uma Verdade. estrutura, com 3 câmeras, com captação de áudio, com vídeo, com profissionais da tela VIP, né? Mas esse cenário todo está montado no estúdio. A gente está procurando não sair de casa para nada. Então, essa maneira que a gente está fazendo é uma maneira de bate-papo, né? Mas nós Uhum. gostaríamos de trazer ah, Continuar, né? vídeos, imagens, coisas que ilustrassem o nosso bate-papo, mas nesse formato que a gente está fazendo, não dá porque ele fica sobrecarregado e o aplicativo acaba caindo. Semana passada deu ruim por causa disso, né? Tinha muita coisa. Exatamente. Então, a gente pretende, assim que tudo passe, né, voltar a fazer com profissionais para ficar mais profissional, que é a galera do Tel Aviv, o Max, o Lindmar, Pessoal para da que a coisa produção, é. volte a ficar bonita como ela tem que ser, tá bom? Então, por enquanto a gente fica nesse bate-papo, mas é bom saber que vocês estão aí junto com a gente. Verdade, exatamente. Até assim, né? O tema hoje foi Chico Xavier, e assim, mais simplicidade e humildade que Chico Xavier, né? Sim, Não tem igual. E tu tem uma frase da simplicidade? E simplicidade é a melhor forma de sofisticação. de sofisticação, exatamente, exatamente. A mensagem precisa ser passada, né, Painho? Então, enfim. É, a vida é simples. Como é que você quer fazer? Quer encerrar com a tua fala? Ou quer jogar o Chico Xavier só no encerramento do Pai Nosso? Você tem Chico aí? Como é que você tem Chico? É vídeo ou é áudio? Vídeo. Eu colocaria ele para encerrar e depois eu corto a live. Tá bom. Tem uma frase aqui, ó. Falou em humildade? Frase do Chico. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal apenas e simplesmente
abençoa. Esse cara era monstro. Ele era muito Né? acima. Então, Top of mind. bênçãos são bênçãos para quem abençoa. Faz a oração final, Painho? Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Obrigado, gente. Até a próxima. Vamos colocar o Chico Xavier agora, tá, pai? Beijo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre, assim seja. Muito obrigado.